Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da sã doutrina, a respeito da graça de Deus. Batismo nas águas, ritual inútil. É isto mesmo. Batismo nas águas é um ritual inútil. É um mandamento, uma ordenança, um preceito da lei de Moisés, ou seja, é uma prática de maldição, porque afinal de contas, todos os que estão debaixo da lei de Moisés estão debaixo de maldição. Todos os que praticam preceitos, rituais de Moisés estão debaixo de maldição, caíram da graça de Deus, e para estes a morte de Jesus na cruz foi inútil, foi em vão. Acredite, meu amado irmão, quando você pratica uma obra de Moisés, você está menosprezando o sangue que desceu da cruz, você está menosprezando o Espírito da graça, você está profanando, você está fazendo aquele sacrifício algo profano. Saia disso, saia dessa maldição, viva na graça, viva no amor do Deus Espírito, não pratique obra da carne. As leis de Moisés foram dadas para tentar corrigir a carne do homem, mas foi inútil. Tanto que o escritor de Hebreus disse que se a lei de Moisés tivesse surtido algum efeito, tivesse servido para alguma coisa, não haveria a necessidade do sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, quando Jesus disse naquele madeiro, no ano 33, Tetelestai, está consumado, ele deu fim às leis de Moisés, ele deu fim aos mandamentos, a lei da purificação, a lei das oblações, que é o batismo nas águas. Jesus fez centenas, milhares de milagres. No casamento, naquela festa de casamento, ele mostrou ali, é um mistério, mas ele mostrou ali que o sangue dele era infinitamente superior às águas que os judeus, que os fariseus se utilizavam para a purificação. Por isso que ele escolheu as talhas, aqueles potes, para a transformação daquela água em vinho. Uma representação da água do Rio Jordão, da água da purificação, para o verdadeiro lavar regenerador de uma pessoa, que foi o sangue dele. Então, quando a religião pega uma pessoa e diz assim, olha, para você seguir a nossa religião, para você ser membro da nossa chamada igreja, você tem que primeiro ser batizado. Se você for amaziado, você está em pecado. Se você não tomar banho na piscina, não praticar o batismo de arrependimento, você não pode ser salvo. Mas isso é uma grande mentira. Então, com isso, a religião faz o quê? Desqualifica o sacrifício da cruz. Diz aquela pessoa, você tem que participar do batismo nas águas, porque o sangue de Jesus foi algo fraco, inútil, não teve serventia. O que vale é quando você tomar banho na piscina. Tem cabimento um negócio desse? Pare para refletir, reflita. Tem sentido uma profanação dessa? Eu estou falando isso com base bíblica. Eu estou falando isso com base no que Paulo disse. Estou falando isso no que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, demonstrou. No casamento, ele poderia ter usado qualquer outro tipo de vasilha, feito qualquer milagre, mas ele fez o milagre da transformação da água em vinho, uma representação
da imensa diferença entre a água das oblações, as abluções da purificação, para o seu sangue. É assim que foi. Aí você me chama de herege, esse é um demônio, tá? Como que pode? Para nós ser salvo, a gente... Meu amado, no ano 70, descer na primeira era cristã, Deus já julgou quem deveria julgar. Aí a nova Jerusalém espiritual já foi estabelecida, está aí dentro do seu espírito. Pare com isso. Não, mas se eu não fizer isso, eu não vou ser salvo. Como que você vai ser salvo se você já é um filho eleito de Deus? Você só não tomou posse ainda. Você está vivendo como escravo, como vivendo na servidão da religião, praticando obras mortas. Veja o que disse Paulo em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Leia comigo. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Respeite a época. Paulo estava dizendo para os que estavam vindo do antes da cruz da lei de Moisés, para a graça de Deus, para a sã doutrina, para viver o Cristo ressuscitado. Essa carta não foi escrita semana passada, ontem não, o ano passado não, isso foi escrito na primeira era cristã, antes do juízo do ano 70. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que nossos pais estiveram sob a nuvem, no deserto, e todos passaram pelo mar. Versículo 2. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Basta, somente esses 2 versículos é o suficiente para que eu possa te explicar, para que você tenha a sensibilidade de entender que o batismo não tem mais sentido na piscina. Por que não tem mais sentido em uma piscina? Da mesma forma que os descendentes, os israelitas, os pais dos judeus daqueles dias passaram debaixo da nuvem e foram batizados pela nuvem, e passaram pelo Mar Vermelho e foram batizados pelo Mar Vermelho, da mesma forma Jesus disse, tetelestai, isso é consumado, e derramou o seu sangue. Depois da cruz, o batismo é na morte dele. Você consegue entender a dimensão da revelação desses 2 versículos? O batismo não é mais, porque se você estiver praticando o batismo nas águas, então você está retrocedendo, você está praticando algo antes da cruz. Você está debaixo, você está praticando o pecado. Por que o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Nós não temos pecado, porque nós não vivemos a lei de Moisés. Nós não transgredimos mais a lei de Moisés, então nós não somos pecadores. A religião diz que todos são pecadores. Tem que se converter, tem que comer pão, beber suco, se batizar para poder ser salvo. Mentira! Os pecados ficaram naquele madeiro, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós não vivemos lei. Você está conseguindo entender a dimensão disso? Então, se fosse assim, vamos analisar. Se fosse para fazer o batismo, porque eles pegam o batismo da água antes da cruz e praticam depois da cruz. Então, se fosse assim, Paulo aqui estaria explicando que, para agradar a Deus, teriam os irmãos naqueles dias que procurar uma nuvem escura, passar debaixo daquela nuvem para ser primeiro batismo. A religião usa o antes da cruz, que é a água. Então Paulo deveria usar a nuvem. Paulo deveria passar pelo Mar Vermelho, porque os irmãos passaram pelo Mar Vermelho. Mas não, isso foi sombras, figuras e alegorias do que viria a ser. Isso foi sombra da realidade que viria a ser Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Será que eu estou sendo claro? Então, da mesma forma que Paulo e os irmãos não precisaram mais passar debaixo da nuvem e no Mar Vermelho, somos nós. Nós não devemos mais passar pelo batismo, pela lei da purificação, numa piscina. Por quê? Porque Jesus já veio, a realidade já veio, o sangue já foi derramado.
Não há mais um lugar que você possa procurar no universo, no globo terrestre, que você possa se batizar, a não ser o batismo que ele batizou a todos os seus, que foi derramando o próprio sangue. Como é maravilhoso, olha, como Deus é maravilhoso. Eu vou ser sincero para você, eu vou confessar uma coisa para você. Eu sentei na frente desse computador, pronto para fazer um vídeo. Eu ia falar de uma forma. Só que quando eu li esses 2 versículos, na hora, o Espírito da Graça disse, é isso que nós devemos falar. É esse entendimento que eu tenho desses 2 versículos. Espero que você também tenha esse entendimento. Eu vou ler mais algumas coisinhas, mas bastava esses 2 aqui. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Então eu acho que está claro isso aqui. Da mesma forma que Paulo não teve a necessidade de procurar uma nuvem para passar debaixo, nem um mar vermelho para passar novamente, então nós também não temos mais que voltar lá atrás para fazer o que Jesus de Nazaré fez, porque Jesus de Nazaré praticou a lei da purificação. Afinal de contas, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela lei de Moisés, o cordeiro para ser oferecido como libação, como sacrifício, deveria ser de 1 ano, sem defeito, macho, e deveria ser lavado até as suas entranhas, para assim ser oferecido como sacrifício a Deus. Por isso que Jesus teve que praticar. Por isso que ele disse a João Batista, é necessário que se cumpra a justiça de Deus. Por isso que ele participou daquela lavagem, daquela ablução. Amém? Os que nasceram depois da cruz foram lavados pelo sangue que desceu da cruz. Quando a religião diz isso, que uma pessoa tem que tomar banho numa piscina, ela desqualifica o sangue. Veja que está em 1 João, deixa eu só mudar aqui, peraí. Veja como está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí eu te pergunto, o sangue dele purificou ou não purificou? Foi o sangue que purificou ou foi a água batismal que purificou o homem? É claro que foi o sangue dele. Então esse foi o verdadeiro batismo. Todos que nascem, já nascem batizados. Até o filho da perdição que nasce, quem é o filho da perdição? Aquele que não tem o Espírito de Deus, uma pessoa sem sentimento, uma pessoa cruel, uma pessoa que não tem nada com Deus, nada. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue derramado na cruz batizou e libertou a todos os seus das maldições de Moisés. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que era o quê? As leis de Moisés. Porque em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Transgressão da lei. Por isso que nós que vivemos na graça de Deus, nós que cremos que a escatologia já foi consumada, que o Filho do Homem já veio como juiz, que vivemos no reino de Deus pela nossa fé, nós não temos pecado, porque nós não transgredimos a lei de Moisés.
O que pode ocorrer é uma transgressão da carne, é um desvio de foco da nossa carne, mas pecado não mais. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Libertou ou não libertou? Precisa de uma água para ser purificado? Precisa de uma água para ser lavado? De forma alguma. Fomos libertos pelo sangue dele. Fomos lavados pelo sangue dele. Todos, pelo sangue de Jesus, foram lavados, santificados e justificados. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 11. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, pessoas no meio de Paulo, em Coríntios, quando Paulo pregava, quando Paulo ensinava, no meio deles haviam homens que tinham vindo deste mundo, das práticas carnais, das transgressões da carne, do errar o alvo, errar o foco. Então, Paulo aqui está falando que eles, pelo quê? Pelo sangue de Cristo, quando eles aceitaram, quando eles se converteram ao Cristo ressuscitado, eles foram o quê? Foram lavados, foram santificados e foram justificados. O pacote completo foi feito naquela cruz, foi feito naquele madeiro. Aí você fala assim, então quer dizer que um ladrão, um bêbado, um avarento, um homossexual não vai se salvar, não tem salvação? Não é isso. Porque aqui Paulo estava falando que não herdaria o reino de Deus, porque iriam passar pelo juízo do ano 70, iriam passar por julgamento. Então eles deveriam estar pleno, vivendo o Cristo ressuscitado, crendo no reino de Deus, crendo na vinda do Filho do Homem. Depois do ano 70, Deus julgou quem deveria julgar, que foi o povo de Israel. Aí você fala assim, nos dias de hoje, acontece o quê? O que é salvo de um homem, de uma pessoa, é o espírito. O espírito de uma pessoa, ela não tem sexo. Não temos nós como julgar um homossexual, uma lésbica. Não há como. Não podemos dar um positivo para isso. Nós não podemos chegar e falar para as pessoas, é certo isso. Não é isso que eu estou falando. Toda pessoa, indiferente se ela é homossexual, lésbica, se ela fuma, ela bebe, se ela é avarenta, se ela é soberba, orgulhosa, o pacote é o mesmo. São obras da carne. O que é salvo, o que já está salvo, são os espíritos dos eleitos. É o espírito de uma pessoa, independente do que ela faça. Se ela for um filho, um eleito de Deus, o espírito dela já está salvo. Não há como voltar atrás. O espírito dela pertence a Deus. Quando essa pessoa, mesmo com todas as práticas carnais, morrer, descolar do véu, o espírito volta para Deus. Mas se a pessoa quiser, vai pagar o preço, vai ser disciplinada. A pessoa fuma, amanhã ou depois ela pode ter um enfisema, um câncer no pulmão. A pessoa ela é homossexual, amanhã ou depois ela pode pegar uma doença, uma AIDS, uma hepatite, sei lá, uma doença. Porque isso é disciplina, isso é o que ele está plantando. Ele está semeando coisas da carne, é coisas da carne que ele vai colher. Não adianta achar que a pessoa está plantando coisas ruins que vai colher coisas boas. Pelo contrário, vai colher exatamente o que ela plantar. Se ela plantar coisas espirituais, essas são coisas espirituais. Se plantar coisas da carne, vai colher coisas da carne. Mas que o espírito dela, o que está lá dentro, o espírito dela não perde a salvação se ela for um eleito de Deus, não adianta. A pessoa, quando pratica uma obra da carne, mas que ela é um filho de Deus, o que acontece? Vem um arrependimento. No outro dia ela fala, não vou fazer mais isso. No outro dia não vou, porque eu não quero. É Deus colocando isso, porque ela é um eleito, ela é um filho, uma filha de Deus. Aí no outro dia passado ela vai e pratica aquilo de novo. Por quê? Porque a carne dela é que está em evidência.
A carne dessa pessoa é que está em destaque. O espírito dela tá fraco, vamos dizer assim. Está fora da curva. O que ela está vivendo é pela força da carne dela. Mas, quando uma pessoa dessa, chegado o momento, se for da vontade de Deus, e ela tiver que ser alcançada pela graça, ela sairá dessas práticas. Por que não há como a religião consertar uma pessoa dessa? Porque eles não pregam coisas espirituais. O que eles pregam é coisas para tratar a carne das pessoas. E a carne, não adianta, a carne do ser humano não tem conserto. A carne de uma pessoa já nasceu com defeito de fabricação. Não há como você consertar. Agora, quando uma pessoa se torna espiritual, aí sim, os desejos da carne vão se acabando, vão parando. E ela para de praticar obras da carne. Uma pessoa é um homossexual, mas se ele se dedicar a viver por espírito, viver no espírito, vai largar isso daí. Indiferente, não precisa, põe a mão na cabeça, em nome de Jesus, sai. Isso é balela. O que tem que ser ensinado para uma pessoa dessa é que o espírito é o Senhor e o Senhor é o nosso Deus. Ele não é carne. O que tem que passar para uma pessoa é que no espírito ela é filha e eleita de Deus. Por isso que nós não devemos apontar o dedo para uma pessoa dessa, julgar. Você é isso, você é aquilo. Não, para com isso. Para com isso. Deus sabe a hora certa que vai alcançar aquela pessoa com seu espírito. Então, Paulo aqui disse, mas alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse foi o efeito da cruz, esse foi o efeito do escândalo da cruz. Foi justificar, santificar e lavar todos e batizar a todos. Por isso que o tema deste vídeo, batismo nas águas, ritual inútil. É forte, mas é a realidade. Veja, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. O apóstolo dos gentios disse a respeito do verdadeiro batismo. Onde ele ocorreu? Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Quando uma pessoa está nas práticas carnais, nas transgressões da carne, e ela muda, ela se converte ao verdadeiro Deus, que é o Espírito, o que acontece? Ocorre um batismo na vida dela. Ela deixa a vida velha para viver em novidade de vida. Esse foi o batismo, essa foi a transformação. Não necessariamente dentro de uma piscina, dentro de uma obra morta, dentro do ritual de Moisés. Não. Viver em novidade de vida. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Veja na Almeida Corrigida Fiel, esses dois versículos, ele fica mais claro ainda. Versículo 3 de Romanos 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse é o batismo da pessoa. Quando ela se converte, ela anda em novidade de vida. Ela não vive mais as práticas do passado. Ela vive o Evangelho. O que significa Evangelho? Boas novas. Não boas velhas. Não viver nas velhas práticas. Não. Isso a religião faz.
buscando dízimo, oferta, batismo, lei da purificação, que é Páscoa judaica, que é comer pão e beber suco, que eles falam que é a Santa Ceia, jejum, subir monte, apresentar criança. Isso não é evangelho. O que tem por aí nesses lugares não é evangelho, não é boas novas. São boas velhas. Eles vivem na caducidade da letra, eles vivem na velhice da palavra, das escrituras. Com isso, nem eles, os líderes, conseguem e nem os seus fiéis, os seus seguidores, conseguem reinar em vida, conseguem entrar no reino de Deus. Nem eles entram e não deixam também os seus seguidores entrarem. Então, amado, o verdadeiro batismo ocorreu para todos na cruz. Os filhos de Deus e o filho da perdição passou da mesma forma. A diferença é que os filhos de Deus, o Espírito viverá, reinará eternamente com o Pai no plano espiritual. E o filho da perdição, quando chegar o tempo, ele passará pela segunda morte. Porque a primeira morte foi a morte de Adão. A pessoa, quando nasce, a carne da pessoa já nasce morta. E a segunda morte é quando morreu, acabou, volta para a sepultura, volta ao pó e já era. Não tem castigo, não tem nada. O maior castigo de uma pessoa, do filho da perdição, é não ter a salvação. Existe castigo maior que esse? Claro que não. Só há um batismo. Paulo disse isso à igreja de Éfeso, aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5. Há um só batismo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Como então que a religião diz que para frequentar a sinagoga deles tem que batizar? Aí a pessoa não gosta daquela sinagoga, vai para outro, aí o outro líder daquela outra sinagoga, não, o batismo ali não foi. Não, mas lá era uma pentecostal, lá era uma sinagoga pentecostal. Não, mas aquele lá não valeu, vale o nosso. Aí vai ali, não, aí sai dali porque não gostou, porque não sei o quê, aí vai para outra que pede bastante dinheiro, que gosta de fazer fogueira bamba, que gosta de sacrifício. Não, esse de vocês aí é o pentecostal, esse daí é batismo de demônio, você não valeu não, tem que ser batizado na nossa sinagoga. Aí pronto, aí fica, essa pessoa viver 40 anos dentro dessas maldições aí, batiza 30, 40, 50 vezes. Só que aqui Paulo diz que só há um. Então, qual foi o verdadeiro batismo? Da cruz, não das águas. Não um ritual inútil praticado dentro de uma piscina. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não há dois, só existe um, e é o da cruz. Entende porque o batismo lá foi, o batismo nas águas, é algo inútil? É algo ultrapassado? É algo profano? Jesus participou de 2 batismos. Jesus de Nazaré. 2. Como cordeiro, para cumprir a lei da purificação. E 2, o batismo da cruz. Porque ele disse como seria terrível aquele batismo que estava por vir, que era o batismo da cruz. Batismo da morte, do sacrifício, da humilhação. Levou cusparada, levou tapa, levou soco, levou paulada. Foi humilhado, teve uma cruz, uma coroa de espinho na sua cabeça. Foi algo terrível. Então Jesus de Nazaré participou de 2. O da purificação para cumprir a lei e a justiça de Deus. E o segundo que foi a morte. E nós, qual o verdadeiro batismo? Já foi feito o batismo espiritual que foi na morte dele da cruz. Não há outro batismo. Só há um batismo e foi nesse. Batismo nas águas, ritual inútil. Praticado pela religião, praticado e ensinado pela teologia. Acredite, você, mãe, você que está prestes a dar à luz, o seu filho, a sua filha, quando nascer, já nasce batizado, já foi batizado. Mas eu tenho que apresentar a Deus? Claro que não. Deus conhece os seus antes da fundação do mundo, antes da fundação do templo. Mas Jesus foi apresentado no templo conforme a lei de Moisés, mas você não está mais na lei de Moisés. Se você não está mais na lei de Moisés, se você não tem mais pecado, então para que participar de ritual pecaminoso, que é a prática da lei de Moisés?
apresentar a criança, pegar uma criança recém-nascida, uma criança perfeita, uma pessoa com a feitura de Deus, e você colocar lá atrás, na maldição, tá, ô líder religioso, apresenta para Deus para mim. Isso é uma cegueira, uma ignorância. Amém? Então, meu amado, eu vou ficar por aqui. Espero que essa mensagem tenha sido útil de alguma forma. Tem uns comentários aí, fique à vontade. Batismo nas águas, ritual inútil. Se foi útil, então dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. E saiba de uma coisa, você é o melhor da criação de Deus. Você é, teu espírito, o espírito, é a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, do nosso Cristo ressuscitado. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.